presenciei casos de pessoas bem próximas a mim que casaram-se e 2 meses depois já começaram a cobrar filhos. Então começam já a olhar na barriga, mas a barriga não cresce, mas e não sei o que, não sei o que. Então é obrigatório. Se você vai se casar com um africano, você precisa querer ter filhos. É um absurdo. É um absurdo. Isso nem deve ser cogitado na cabeça dos pais e tios, avós africanos, que, por exemplo, o jovem tenha, por exemplo, um dia para jogar o lixo fora, para limpar a casa, lavar a louça, cozinhar. Nem pense nisso. Nem pense nisso. A mulher é que deve cuidar de casa e ponto final. A mãe é que pega a água, põe na banheira de plástico e leva a casa de banho para o esposo poder tomar banho. Ele toma banho, não limpa a casa de banho. Depois disso, a mulher entra na casa de banho e limpa a casa de banho onde o marido tomou banho. Isso acontece nas melhores famílias em Angola. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Neste vídeo eu vou falar de algumas coisas que você precisa saber antes de pensar em namorar ou se casar com um africano ou africana. Mas como a África não é um país, eu não consigo falar de todo o continente africano, porque são 54 países. Então eu vou falar da cultura que eu conheço, principalmente do meu país, Angola. Se você ficou interessado, deixe o like, subscreva o canal para me ajudar a crescer e ative o sino das notificações para continuar a receber os meus vídeos e continuar a conhecer a gente, a cultura e os países deste maravilhoso continente que é a África. Eu sou a Canoeira. Eu recebi muitos comentários nos meus vídeos de homens e mulheres que gostariam de se casar com um africano. Então é para estes também que eu vou fazer este vídeo. Vamos ver se você concordaria com tudo isso ou se isso seria um problema para si que lhe faria desistir de se casar com um belo ou uma bela africana. E a primeira coisa é uma das que mais me irrita em África. Vou falar especificamente de Angola. Em Angola, a cerimônia de casamento não é da noiva e do noivo, é da família, ok? Não é aquela coisa de que eu sou o noivo ou principalmente eu sou a noiva e eu dito as regras do meu casamento, do que vai acontecer na conservatória, na igreja, no salão, nada disso. É tudo bem estruturado, bem elaborado, em concordância com aquilo que a família acha que deve ser. Isso me aborrece a sério, porque eu tenho na minha cabeça, apesar de ser africana, que o casamento é um momento especial da noiva e ela faz do casamento dela o que ela quer, porque é só uma vez na vida, mas não é isso que acontece. O casamento é da família. Primeiro começam pelas reuniões. Reuniões familiares são reuniões atrás de reuniões. Por quê? Porque a família precisa acertar os detalhes e contribuir para o casamento financeiramente. Essa parte é um pouco boa, né? Porque as famílias dão algum dinheiro. Não há aquela de que o noivo apenas, ou então só os pais do noivo vão se envolver e os outros vêm com presente se for possível. É uma reunião mesmo que se faz com tios, primos, irmãos, avós e sobrinhos e tal. E estipula-se um preço para a contribuição, para a vaquinha. Então, se for, por exemplo, 50 mil kwanzas, todo e qualquer membro da família vai contribuir com 50 mil kwanzas. Há os casos que, por exemplo, dão um atenuante para aquelas pessoas que não trabalham. Por exemplo, os que trabalham vão contribuir com 50 mil kwanzas e os que não trabalham vão contribuir com 25 ou 30 mil kwanzas. Estabelece-se uma data para a recolha de todo o dinheiro e depois as tias, primas e não sei o que fazem as compras para o buffet e faz-se o buffet. Tem aqueles casos de que se paga já o buffet, não é? O salão já inclui o buffet, então paga-se tudo e a família não precisa cozinhar nem nada. Mas as famílias não têm problema, em África as famílias não têm problema. Se não houver buffet, pode crer que vai ter sempre um tio, um sobrinho, um avô e não sei o que disponível para cozinhar no casamento, porque realmente o casamento é da família e todo mundo trabalha para que corra bem. Nesse ponto eu gosto, mas no ponto em que se quer passar por cima dos desejos da noiva principalmente,
ai, aí eu não consigo suportar. O que eles quiserem fazer no seu casamento, se for uma ordem dos tios, o tio disse que vai ser assim, então vai ser assim. Não importa se o noivo quer ou não. E você simplesmente deve calar a boca, não abrir o bico. Nesse ponto eu fico realmente passada. O noivado, que nós chamamos de alambamento, é o casamento tradicional africano. Acontece em muitos países africanos. Eu sei, por exemplo, de Angola e República Democrática do Congo. O alambamento é muito importante. Não há como você casar com uma mulher, por exemplo, de Angola, sem fazer o alambamento. Não tem como. E o alambamento é como se fosse um dote, né? Os pais ou os tios da noiva vão se preparar e fazer uma lista de coisas que o noivo precisa trazer para dar à família da noiva. Normalmente o que é que se pede? Fatos para tios e tias, fato completo. Quando se fala em fato completo é o terno, todo ele completinho, com sapato, meias, sim, pedem meias, gravata, quer dizer, você tem que vestir o tio dos pés à cabeça. Pedem-se grades de gasosa e cerveja, que normalmente não é menos de 10 grades de gasosa, garrafão de vinho, champanhe, whisky, amarula, pede-se tudo. Inclusive, há famílias que pensam até nas crianças da família, elas também têm que receber alguma coisa, porque a irmã está a ser levada e, por exemplo, pedem-se bombons, pirulitos, nós chamamos de sambapitos, então chocolates, distribui-se para as crianças isto, para as tias, panos, lenços, sandálias. Então ele vai ter que reunir tudo isso e ainda fazer uma carta de pedido. É uma carta que inclusive já é vendida nos mercados informais, né? Que no Brasil chamam de feiras. Essa carta é endereçada aos sogros. O noivo vai pedir a mão da noiva e dizer que a ama e pretende cuidar, e nesta carta normalmente o noivo escreve: nós vamos nos casar daqui a 2 anos, daqui a 2 meses, enfim, como você quiser. Então, nesta carta de pedido, tu também vais colocar um valor em dinheiro. Há famílias que pedem 100 mil kwanzas, 150 mil, 200 mil kwanzas, mas há famílias que são exageradas e que pedem 500 mil kwanzas. Não sei o que isso equivale em reais e dólares, mas eu vou deixar aqui tudo no vídeo. 500 mil kwanzas. E há famílias que pedem coisas absurdas, absurdas. Inclusive, isso já virou tema para muitas músicas e debates. Os exageros, porque o normal é apenas fazer o alambamento, né? Trazer algum dote para a família, é uma tradição africana, deve ser respeitada, mas há famílias que são exploradoras, aproveitadoras de tal maneira que inclusive, eu não sei, eu já ouvi pessoas a dizerem que famílias pedem antenas parabólicas, por exemplo, para ter sinal de TV. Sim, dizem que muita gente pede isso, um gerador, por exemplo, para quando a energia faltar, comprar um gerador. O genro é que tem que dar o gerador aos sogros. Terrenos, por exemplo, para que os sogros construam casa, mas isso são coisas que eu apenas ouvi, não tenho provas disso. Mas que muita gente exagera, sim, exagera. Então, você precisa fazer isso antes do casamento. Isso é o casamento tradicional africano, e depois disso vocês podem viver juntos, estão liberados para viver juntos. Sem isso e sem o chamado bate-porta, porque sim, antes do alambamento, que é o pedido de noivado, ainda tem o bate-porta, que é o dia em que a tua família vai conhecer oficialmente o teu namorado. Porque, por exemplo, vocês estão a namorar, você apresentou ao pai, à mãe, ao tio e tal, mas as famílias vão sempre dizer que não conhecem o teu noivo ou a tua noiva. Por quê? Porque não houve aquela sentada familiar em que apresenta-se oficialmente: esse é o namorado da fulana, essa é a namorada do fulano. Se não houver isso, vão dizer sempre: quem é esse? Eu não conheço. Ele conhece, mas vai dizer que não conhece. Principalmente se a menina ficar grávida, não é? Vamos imaginar que já apresentaste aos teus pais o teu namorado ou a tua namorada e
aos teus tios, né? Às pessoas mais próximas a ti. E a menina de repente aparece grávida. Na sentada familiar, os tios vão dizer que não conhecem o moço, os tios da moça vão dizer que não conhecem o moço, porque você levar uma mulher africana, você precisa realmente bater a porta dos pais e eles precisam abrir para que você entre, porque se isso não acontecer, vão dizer no dia do pedido que você saltou pela janela, você entrou à casa deles pela janela, você engravidou a filha deles na casa deles, você faltou respeito, entrou pela janela e engravidou a filha. Percebem a ideia, não é? Então, eu preciso respeitar tudo isso se for namorar uma africana. É importante saber que os tios, principalmente na hora do alambamento e do casamento, são mais importantes que os pais. Por exemplo, no dia do alambamento, quem fala, quem se apresenta, quem diz as pretensões do noivo, nem é o próprio noivo. O noivo naquele dia nem tem boca, ele não pode piar, não pode falar, a não ser que lhe deem uma palavra. Ele fica caladinho, os pais dele também ficam caladinhos e quem fala são os tios. Quer dizer, o irmão da mãe e a irmã do pai, esses falam dos dois lados. Esses falam, esses vão negociar tudo e ver como é que não sei o quê. Normalmente eles só perguntam alguma coisa ao noivo quando é para dizer o dia do casamento, porque no alambamento o noivo já precisa saber quando ele quer casar. E então eles perguntam, quando é que vocês querem casar? Como é que vocês conversaram? E aí o noivo vai dizer, então a família vai se reunir e não sei o quê. E depois dessa reunião há o comes e bebes. E quem fica com os dotes, com a maior parte dos dotes, são mesmo os tios. Os pais não têm nada a ver. E há famílias que têm, por exemplo, o hábito de, na carta do pedido, o dinheiro que vem na carta do pedido, eles dão para a noiva comprar o enxoval para casa, porque normalmente é um dinheiro aceitável. Então, para comprar aquelas coisas pequenas já ajuda bastante. E eu gosto dessa parte. Mas há famílias ambiciosas que eu nem te conto. A noiva nem vê a cor do dinheiro, não vê nada da cor das coisas. Enfim, é como tudo, né? Há os mais flexíveis e há os mais radicais. É isso. Outra coisa que você precisa saber se você se casar com um africano ou uma africana é que em África o filho não é facultativo. Eu faço se eu quiser. Eu não quero ter filhos. Eu não sei. É obrigatório. Há famílias mais flexíveis, mas de modo geral, a grande maioria, até aquelas que são mais flexíveis, elas só não vão falar na tua cara por uma questão de respeito ou educação, mas eles vão cochichar, vão chamar o filho ou a filha no canto e vão perguntar, então, o que é que se passa? Por que é que não vem? Inclusive, eu já presenciei casos de pessoas bem próximas a mim que casaram-se e 2 meses depois já começaram a cobrar filhos. Então começam já a olhar na barriga, mas a barriga não cresce, mas e não sei o que. Então é obrigatório. Se você que vai se casar com um africano, você precisa querer ter filhos. E se você também tiver um filho e depois quiser dar um tempão, uns 5, 6 anos, as tias já começam a dizer, então, o que é que se passa? Estás com problemas? Podemos te ajudar de alguma maneira? Então não vem mais, não sei o quê. O fulano está a pedir irmão. As tias já é que sabem que o fulano está a pedir irmão. Então isso é um assunto que realmente você precisa conversar com o seu parceiro ou parceira antes de se relacionar com um africano. Isso é para as mulheres. Antes de se relacionar com um africano, você precisa realmente conversar. Porque na mentalidade do africano, os trabalhos domésticos são para as mulheres. Então, isso começa lá de cima, dos tios, pais e tal. É um absurdo. Isso nem deve ser cogitado na cabeça dos pais e tios, avós africanos, que, por exemplo, o jovem tenha, por exemplo, um dia para jogar o lixo fora, para limpar a casa, lavar a louça, cozinhar. Nem pense nisso. A mulher é que deve cuidar de casa e ponto final. E como eu disse, algumas pessoas já estão a tentar mudar um bocadinho isso, já aquela conversa, aquela ajuda, mas não pense que você vai se casar com um africano. Regra geral, há as exceções à regra, mas sabemos que as exceções não são o mesmo que a regra, né? A regra é essa, que o africano, homem africano, tem na consciência que
Trabalhos domésticos são para as mulheres. Então, a mulher é quem lava a louça, é quem arruma, é quem engoma, é quem lava a roupa, é quem... Enfim, a mulher é quem trata da casa. Então, você precisa deixar isso bem claro, conversar com o teu parceiro, fazê-lo entender que ele é parte da casa e que ele precisa contribuir com alguma coisa, que ele precisa trabalhar contigo para que as coisas corram bem, porque senão vocês vão ter muitos choques. Por quê? Porque o africano cresceu vendo a mãe a fazer tudo em casa. O pai, olha, inclusive casas que, por exemplo, não têm chuveiros e tal, a mãe é que pega a água, põe na bacia, né? A bacia, eu não sei como é que chamam isso no Brasil, mas para nós em Angola é uma bacia, ou banheira, põe na banheira de plástico e leva a casa de banho para o esposo poder tomar banho. É assim. Ele toma banho, não limpa a casa de banho. Depois disso, a mulher entra na casa de banho e limpa a casa de banho onde o marido tomou banho. Isso acontece nas melhores famílias em Angola. Estou a falar de Angola principalmente. Então, a maioria dos homens não sabe mesmo fazer absolutamente nada, nem só um chá. Nós até dizemos, até chá queima, porque não sabe fazer nada. São poucas mães que já têm aquela consciência de que devem também ensinar as coisas aos filhos, e são poucos os homens que querem aprender. Este vídeo ficou muito longo, então eu vou fazer a parte 2, caso tenha muitos comentários neste vídeo, muitos likes, caso vocês queiram, estejam interessados em saber de outras coisas do meu continente, ou outras coisas que vocês precisam realmente saber antes de se casar com um africano ou uma africana. E se você ainda não fez, deixa o like, subscreva o canal, ative o sino das notificações para receber o meu vídeo e bye bye!